Marcelo Hermínio dos Santos. Ele é graduado em licenciatura plena pela Univisa, antiga Faitivisa. O antonense Marcelo Hermínio não se acomodou, partiu para outras conquistas. No ano de 2009, concluiu o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. No ano de 2021, obteve o diploma de doutor em Arqueologia e Conservação do Patrimônio pela também Universidade Federal de Pernambuco. Paralelamente, Dr. Marcelo Hermínio exerceu o magistério na rede privada local. Para completar, foi professor e pesquisador em História na graduação e pós-graduação Lato Sensu no Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, Univisa. Atualmente ocupa o cargo de pesquisador e professor na Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco, lotado na Gerência Regional Mata Centro, Vitória de Santo Antão. Tem experiência em pesquisa arqueológica, com ênfase em arqueologia preventiva e acadêmica, preservação e gestão do patrimônio cultural, em especial o patrimônio arqueológico, educação patrimonial e atividade de produção cultural. A palavra é sua, meu nobre professor Marcelo. Vamos aplaudir? Obrigado. Bom, boa noite a todos. Em primeiro momento, eu agradeço ao professor Pedro Ferrer pelo convite. Aceitei com muita alegria uma oportunidade de expor um pouco da minha pesquisa para a sociedade vitoriense. Saúdo a todos na figura do professor Pedro Ferrer, muito boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Bom, sem mais delongas, a proposta da apresentação da nossa conversa hoje é falar um pouco sobre o que foi a minha tese, certo? Que foi justamente buscar um pouco da questão da religiosidade na cultura material funerária no cemitério de São Sebastião. Ou seja, o arqueólogo ele vai justamente estudar os vestígios deixados pelos seres humanos. Esse tipo da pesquisa da arqueologia está dentro do parâmetro da arqueologia histórica, justo pois eu pesquisei um cemitério histórico, que foi o de Vitória, inaugurado em 1875, finais do século XIX. Ok? Bom, nessa breve contextualização, a gente busca ver o contexto do século XIX para a implantação dos cemitérios extramuros, que foram os cemitérios fora das igrejas. Até então, os sepultamentos eram feitos no interior das igrejas ou ao redor das igrejas. Eram os cemitérios próximos aos santos ou ad sanctos, como bom, na medida aqui do balanceamento do foco. Se mexe um pouco, ele sai. Tá vendo? E este sepultamento, chamado sepultamento ad sanctos, pelo historiador Jacques Le Goff, quando estudou a história da morte no Ocidente, que foi justamente na fase da chamada Escola dos Análises. Com a mudança do olhar do historiador no estudo das sociedades. E em meados do século XIX, vai haver uma transformação de mentalidade e também uma transformação na questão legal. Os sepultamentos vão deixar de ser feitos no interior das igrejas e vão começar a ser construídos cemitérios públicos. A exemplo, o cemitério de Santo Amaro, no Recife, e a exemplo, o cemitério de São Sebastião, aqui em Vitória. A diferença de idade, mais ou menos, de tempo de inauguração, se não me falha a memória, é apenas de uns 20 anos, do Santo Amaro para o de Vitória. E estes cemitérios, eles carregam em si uma carga simbólica, identitária e de significados muito intensa. De quê? Da sociedade que o utiliza,
em todo esse corte cronológico, que justamente o corte cronológico estudado na pesquisa foi de 1875, da inauguração, até o ano de 2020. A defesa da tese foi em 2021. Alguns dados já podem ter mudado, óbvio, até porque as pesquisas censitárias que eu analisei foram as pesquisas até 2010. Já temos novas pesquisas no ar, que é a de 2022. Bom, passando aqui, para essa apresentação, a gente buscou olhar o foco, visualizar o foco na identificação de elementos da mudança religiosa, da dinâmica religiosa da sociedade, expressa na cultura material funerária do cemitério. Como é que, ao olharmos a cultura material funerária, a gente pode entender o comportamento da sociedade dentro desse corte cronológico do cemitério específico, que é o cemitério de São Sebastião. Então, utilizei da abordagem da arqueologia, que é uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, com um olhar voltado na arqueologia histórica e também na arqueologia funerária. Aí pode ser assim, que diferente o tema, olhar a questão da cultura material funerária. Mas a cultura material funerária foi um dos primeiros focos no próprio estudo da arqueologia. Quando a gente olha, por exemplo, a chamada egiptologia, uma linha de estudo arqueológica que vem desde o século XVII, passa por XVIII, XIX, e que nada mais, nada menos vai estudar a cultura material funerária, porque as grandes pirâmides nada mais são do que jazigos. E o olhar da arqueologia funerária que eu tenho aqui é justamente para a arqueologia funerária histórica, que no Brasil vai começar a ser estudado pela arqueóloga Tânia Andrade Lima. Em 1994, ela produz um artigo onde ela faz uma análise do cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, olhando estas questões sociais expressas na cultura material funerária. Utilizei também uma abordagem demográfica, porque para entender essa dinâmica religiosa, eu tive que me debruçar em buscar dados de como a dinâmica religiosa se comportava pelos censos de 1872, o primeiro censo, até o censo de 2010. Só que nesses censos, o Brasil já tinha esse gráfico pronto, em termos de Brasil. Aí eu tive que fazer o de Pernambuco e o de Vitória de Santo Antão para tentar entender e ver se o comportamento dinâmico da sociedade era o mesmo ou se havia alguma diferença. Na abordagem histórica, tentei ver essa construção do processo histórico dentro do corte cronológico, com um olhar sobre a história das mentalidades, também um conceito cunhado com a Escola dos Análises, com o historiador francês Michel Rouvel, e o lugar de memória, que também com outro historiador, Pierre Nora, também francês, que todos fazem parte dessa mesma escola, chamada Escola dos Análises. Essa Escola dos Análises vai fazer uma grande transformação da forma de como os historiadores irão começar a se debruçar sobre a história das sociedades, a partir da década de 1950, 1960, por aí, e vai se enraizar da França por outros locais do mundo, para o mundo. Bom, perdão pelos gráficos, os números ali estarem pequenos, é projeção, mas por que eu insisti em permanecer com os gráficos? Para que vocês vejam o comportamento dos gráficos. Brasil, essa linha é a linha do catolicismo, e a verde é a linha do protestantismo. As outras linhas, essa vermelhinha é a do espiritismo e outras linhas crescentes aqui, principalmente os que se auto-intitulam durante os censos de não ter religião.
Isso é um dado interessante, que ele cresce também junto com a questão do espiritismo. Ele não é estático. Esse comportamento dinâmico a gente percebe em Pernambuco. Esse de Pernambuco eu tive que elaborá-lo, porque não havia, tive que me debruçar nos censos e montar praticamente os gráficos, coletar os dados e montar, e principalmente esse de Vitória. A gente vê que em comportamento dinâmico, catolicismo, Pernambuco, catolicismo, Vitória, protestantismo, Pernambuco, protestantismo, Vitória. Um movimento descendente e um movimento ascendente do protestantismo. A projeção é de que o protestantismo, lá para a década de 1930, 1940, alcance o catolicismo. Então, isso é um comportamento dinâmico da religião da sociedade brasileira. Nesses gráficos, a gente vê esse comportamento. Brasil, Pernambuco, Vitória. Por que olhar isso? Porque é a partir dessa dinâmica que a gente vai tentar entendê-la expressa na cultura material do cemitério. Bom, os métodos e técnicas nas quais utilizei foi uma abordagem descritiva e um levantamento de dados de forma quantitativa e qualitativa. A partir do momento, fizemos um levantamento de aerofotogrametria no cemitério, porque um problema quando eu iniciei as visitas era que não existia do cemitério uma planta cartográfica, uma planta baixa, nada. Então, eu tinha que ter esse tipo de material para poder analisar o cemitério espacialmente. Não é só uma questão de compor imageticamente o trabalho de pesquisa, mas é entender o próprio comportamento dinâmico também do crescimento e expansão do próprio cemitério e como esse comportamento espacial do cemitério também reflete na questão social. Pois bem, o recorte de 1875 a 2020, levantamento de dados bibliográficos e cartográficos. Bibliográficos, tudo bem, não foram tantas bibliografias em relação específica do cemitério, mas teve todo o levantamento bibliográfico para o atendimento dos outros objetivos na construção da pesquisa. E o levantamento cartográfico, no qual praticamente eu me deparei com essa problemática de não haver. Então, a solução encontrada, para não ter que fazer todo o levantamento topográfico do cemitério, foi a utilização da aerofotogrametria, tá certo? Bom, a elaboração do protocolo foi necessário para poder se pesquisar cada jazigo. Cada jazigo foi, num total de 733, dos quais eu cataloguei, cada um deles tem um número de protocolo, uma ficha preenchida, um número X de imagens capturadas e uma plotagem dentro do espaço do cemitério. Tudo isso depois foi transformado em imagens cartográficas. Depois veio a análise dos dados, interpretações e conclusões. Bom, aqui na coleta de tratamento de dados, a aerofotogrametria ajudou muito. O que é a aerofotogrametria? A utilização de veículo aéreo não tripulado, que é o VANT, o famoso drone. O colega foi lá, já georreferenciou o aparelho em, sei lá, 1 hora e meia de trabalho, basicamente. Claro que com os pousos para poder trocar bateria, que o VANT mais ou menos tem uma média de, dependendo do aparelho, de 20 minutos a 30 minutos de tempo de voo. Ele fez toda a fotografia do cemitério. Cada fotografia georreferenciada. Cada pixel da fotografia georreferenciado. Não me lembro agora o número certo de imagens, porque quem tratou a imagem foi esse colega aqui, quem fez esse trabalho mais técnico. A gente estava lá no campo dizendo como é que eu queria e ele fazendo o levantamento. Mas eu só sei dizer que foram, a título de curiosidade, 2 dias o computador dele processando tanta imagem para poder gerar um banco uma nuvem de dados, de pontos, para que essas nuvens de pontos fossem gerar
por exemplo, a possibilidade da construção da planta baixa de 100% do espaço do cemitério de São Sebastião. Esse aqui foi um dos produtos gerados pela aerofotogrametria. Outro produto foi a possibilidade de poder entender o crescimento espacial do cemitério. Nessa parte mais lilás é o que eu chamei de cemitério antigo. Essa é a primeira expansão do cemitério, que é a parte fronteiriça. Quando a gente vê imagens da década de 1950, essa parte fronteiriça era um jardim. Aí ele foi expandido para frente. Depois veio toda essa parte na lateral do cemitério e depois as outras duas aqui atrás, as duas mais recentes, nas décadas de 1970, 1980, por aí. E hoje o cemitério de São Sebastião não tem mais como expandir espacialmente na horizontalidade. O que ele pode expandir é na verticalidade. Aí já é com a utilização de um determinado tipo de jazigo, que são aqueles blocos do que é chamado de gavetas, nesse tipo de tipologia de jazigo. Essa imagem, ela concentra os jazigos, o espaço no qual eu cataloguei. Os 733 jazigos catalogados estão dentro desse espaço. Está diferenciado por cor, porque aqui ele está sendo demonstrado as tipologias de jazigos encontrados ali dentro. Jazigo mausoléu tipo capela, mausoléu monumento, tipo cova, tipo gaveta, tipo ossuário, tipo banheira e está escapulindo um, tipo ossuário. Não sei se eu estou repetindo ossuário. É interessante esses tipos de jazigos porque isso também tem uma expressão social. Lembrando que a gente está olhando isso aqui para tentar entender a sociedade, porque os espaços cemiteriais, principalmente espaços cemiteriais históricos, eles são um reflexo da própria sociedade viva, uma busca de permanecer. Por exemplo, com um grande mausoléu, a permanência do status quo que aquele indivíduo, aquela família possuía naquela sociedade, por exemplo. A persona social no qual aquela pessoa carregava em vida, aquela família carregava em vida, ela também é transferida para os cemitérios. E com isso é utilizado determinados elementos. O elemento que a gente está procurando aqui é entender a religiosidade. Bom, para entender a religiosidade, eu peguei o jazigo, o indivíduo jazigo, dividi em classes de variáveis para poder analisar cada jazigo dentro dessa ramificação de classe de variáveis. Então, temos aqui 5 classes de variáveis: tipologia de jazigo, alvenaria, revestimento, tendência estética arquitetônica e simbolismos. Só na tipologia classifiquei aqui 3, 6, 7, das quais eu falei aqui para vocês agora. Alvenaria, tijolo, bloco de cimento, revestimento, argamassa, cerâmica, mármore e granito. Todas estas identificadas nos jazigos que... como posso dizer? Essa cadeia operatória ela é identificada dentro do cemitério de São Sebastião e pode ser aplicada também em outras pesquisas para análise de jazigos em outros cemitérios. Bom, em tendência estética arquitetônica, neoclássico, eclético, art déco, neogótico e um sem estilo arquitetônico definido, esse termo foi utilizado no trabalho para classificar o jazigo retangular. Ele não carrega em si um rebuscamento estético que, para a nossa análise, não nos remete a algum estilo arquitetônico rebuscado, mas não deixa de estar presente. Então, classificamos como dessa forma, não definido em termos de rebuscamento estético, mas no trabalho a gente define que é justamente o jazigo retangular. No simbolismo, vocês veem que é muito grande a parte simbólica religiosa. Eu aqui não estou abordando outros tipos de símbolos que a sociedade está acostumada a utilizar, porque o nosso olhar é entender a dinâmica religiosa nessa cultura material. Mas as simbologias aqui religiosas
busquei descrever essas variáveis de acordo com o que foi encontrado em campo. Então, nós temos vários: cruz, crucifixo, que é o Cristo crucificado, altar, Sagrado Coração de Jesus, santos ou santas, anjos, rosário ou barra-terço, Pai Nosso, Ave Maria, que são as 4 letrinhas, PNAM, a Bíblia Sagrada, a representação do livro sagrado, frases bíblicas, símbolos eucarísticos, cálice, hóstia, a pomba, que é o Espírito Santo, símbolos astronômicos, sol, lua, estrela e palavras sagradas. Então, vocês veem que a carga simbólica que é repassado do simbolismo religioso é transmitido diretamente para a cultura material funerária, de acordo com a religiosidade da família, daquele indivíduo que ali foi sepultado. O que é que a gente vai ver aqui? Tipologia, tendência estética e simbolismo. São esses 3 elementos principais do qual separei para a gente entender um pouco isso aqui nessa nossa conversa. Nestes 3 grupos de variáveis, na tipologia, mausoléu, capela, túmulo e gaveta são os mais representativos. Na tendência estética, o eclético é o mais representativo, e eclético, art déco e o estilo sem estilo arquitetônico. No simbolismo, a cruz. Então, a gente vê aqui o tipo gaveta, a tipologia gaveta, com o maior percentual. Lembrando que, para poder colocar cada tipologia dentro dessa análise, o jazigo teve que ter a cronologia expressa nele. Os jazigos que não tiveram cronologia gravado nele, foi catalogado, mas não foi utilizado na mensuração dos gráficos para esse trabalho. Foi catalogado porque fica o registro no banco de dados, mas não dá para inferir em que corte cronológico aquele jazigo vai estar inserido dentro desse espaço cronológico de 1872 até 2020. Mas a gente vê que gaveta, túmulo, banheiro e mausoléu capela, eles são em maior quantidade, o maior percentual dessas tipologias de jazigos inseridos, utilizados durante este corte cronológico que a gente trabalhou. Bom, e aqui tem imagens dessas exemplificações: mausoléu capela, monumento, túmulo, banheira, cova, ossuário e gaveta. Só para ilustrar bem. Esse daqui mesmo foi não sei se chama de polêmica, mas onde eu chegava para apresentar o trabalho, todo mundo perguntava: e o que é essa banheira? Até mesmo a própria Tânia Andrade Lima, em 2020, o finalzinho de 2019, teve um congresso de arqueologia na Federal. Eu apresentei um banner sobre o processo do trabalho, e ela estava presente no evento e viu o banner e ficou curiosa sobre essa questão da banheira, que era uma terminologia que até então ela não tinha ouvido, mesmo sendo pesquisadora dessa área. Mas o uso desse termo de banheira, vamos dizer assim, eu não quis inventar, é o uso que a administração do cemitério utiliza para classificar este tipo de jazigo. Então, não quis enfeitar, e isso está bem expresso na tese, o uso desta classificação. Bom, nas tendências estéticas arquitetônicas, sem estilo arquitetônico, o maior percentual, 70%. Mas a gente vê o art déco e o eclético. São muito utilizados dentro de todo esse corte cronológico de 1875 até 2020. Aqui estão os exemplares dos mesmos. Esse daqui é mausoléu capela, tipo neoclássico.
Esse daqui, tipo eclético, também mausoléu capela. Mausoléu capela, tipo Art Deco. Esse daqui é neogótico e esse daqui sem estilo arquitetônico definido. Bom, nesse gráfico tipo pizza, a gente vê que a cruz é a simbologia com maior percentual, 54,9% presente nos jazigos em toda essa cronologia. A gente vê outras, como altar e santos, em segundo e terceiro lugar na utilização, e o crucifixo, que são simbologias diretamente ligadas ao catolicismo. Esses três elementos. A cruz também só que a cruz ela é mais universalizada, ela é cristã, ela é utilizada também, o protestantismo também a gente vê a simbologia da cruz, é possível ver. Então ela é mais universalizada. Isso é interessante a gente ver, porque vamos perceber isso nas transformações dentro da cronologia, na utilização desses símbolos, que é justamente o que buscamos ver. Essa dinâmica religiosa, esse declínio, vamos usar esse termo, esse gráfico descendente do catolicismo e outros gráficos ascendentes de outras denominações religiosas. E o quanto isso interfere na cultura material funerária. Então, a gente vê aqui símbolos como o símbolo cruz, o símbolo altar, o símbolo Sagrado Coração de Jesus, santos, aqui tem frases bíblicas, aqui o crucifixo, o Cristo crucificado, e aqui anjos. Estes daqui são símbolos eucarísticos, o Pai Nosso, Ave Maria, as 4 letrinhas, representação da Bíblia Sagrada. Esse daqui é uma variável simbólica astronômica, a estrela de Davi. Aqui tem outra simbologia de palavra sagrada, e aqui terços. Bom, quando a gente vê aqui, dentro dessa cronologia, ficou nítido quando a gente colocou os dados para mensurar 2 momentos: 1872, a década de 1870 a 1950, e de 1950 a 2020, ou seja, até meados do século XX. Quando a gente olha os gráficos anteriores que eu mostrei, realmente o catolicismo ele vai ter uma certa permanência naquele gráfico até meados do século passado. Mesmo que deixou de ser a religião oficial do país com o início da República. Mas mesmo assim ele continua com uma certa permanência no gráfico até meados do século XX. A partir de meados do século XX, que é a década de 1950, aí começa a descer o gráfico e a aumentar o gráfico das outras denominações. Aí é justamente aqui que a gente percebe nesses 2 momentos, são bem claros. E a partir desses 2 momentos a gente vê mudanças na tipologia e na tendência estética. Na tipologia de capela, monumento, túmulo e ossuário, para a segunda metade do século XX, de gaveta, túmulo e banheira. Quando a gente compara essas 3 com mausoléu capela e mausoléu monumento, por exemplo, o que acontece aí é uma simplificação arquitetônica dos jazigos. Praticamente não se tem mais a construção de jazigos tipo mausoléu capela, e isso já inferimos como um próprio reflexo da dinâmica social pela representação da religião católica, que teve uma maior incidência até metade do século XX e começou a perder mais na segunda metade do século XX. E isso casa bem com a mudança nas tipologias de jazigos construídas.
E na tendência estética, o eclético, o art déco e também sem um estilo arquitetônico definido dentro dessa primeira fase. Na segunda fase, o art déco continua enquanto estilo arquitetônico mais rebuscado, mas há uma perca do tipo eclético que não se repete aqui. O que se repete é aquele estilo arquitetônico não definido, aquele mais simples, o estilo dele mais retangular, ou o advento das gavetas, que não tem aqui um desenho, um rebuscamento maior. Então, a gente vê uma simplificação. Esse daqui, a gente vê os símbolos católicos, símbolos cristãos, tipologia, tendência estética arquitetônica, tipologia, tendência estética arquitetônica. Dentro desses dois grupos de variáveis, vai se repetir a mesma coisa. Os símbolos católicos, no primeiro momento, serão mais usados em mausoléu, capela, principalmente. E, no segundo momento, os símbolos... cadê aqui? Isso. A tendência estética vai ser eclético e art déco. Então, o eclético e o art déco, que são estilos arquitetônicos do final do século XIX, passam para o início do século XX, e a sociedade leva esses estilos arquitetônicos para dentro do cemitério, dentro dos espaços cemiteriais da época. É por isso que, por exemplo, quando a gente entra na rua principal de São Sebastião, a gente vê os mausoléus estilo capela, que carregam essas estéticas arquitetônicas. Essas estéticas arquitetônicas que vão deixar de ser aplicadas pela sociedade no transcorrer da metade do século XX. Quando há a mudança, a tipologia de mausoléu capela passa para uma mais simples, mas os símbolos ainda continuam. Crucifixo, rosário, altar, santos no primeiro momento, e no segundo momento, crucifixo, rosário, ter esses símbolos. Na questão simbólica. Na tendência estética, quando muda, aqui ainda há uma continuidade, só que no segundo momento há uma simplificação na tendência estética e há também uma diminuição no uso dos símbolos. Eles estão aqui, crucifixo, rosário e símbolos eucarísticos, mas é em uma quantidade muito reduzida comparado com o momento anterior. Nos símbolos cristãos, também ocorre um movimento desse tipo, só que tem um símbolo cristão que ele se repete em toda a cronologia. Ele está presente em toda a cronologia, que é o símbolo cruz. Então, em termos de o símbolo cruz em si, ele vai carregar essa simbologia tanto para o catolicismo quanto para outras representações. E há uma simplificação no uso dos símbolos e até mesmo uma redução no uso desses símbolos para essa simplificação ser expressa apenas pela cruz. Bom, em conclusão, há essa mudança na tipologia de mausoléu, capela, monumento, túmulo e ossuário para gaveta, túmulo e banheira. E uma mudança da tendência estética arquitetônica para uma mais rebuscada, de uma mais rebuscada para uma mais simplificada. O art déco ainda continua nesse segundo momento, porque os jazigos com estilo de art déco que vem para a segunda metade do século XIX, esse art déco não está presente em jazigos tipo capela ou mais rebuscada. Ele está presente nos jazigos tipo banheira. Vamos dizer assim, a cabeceira do jazigo banheira, ele recebe um design mais art déco. Talvez uma tentativa de dar um rebuscamento a um tipo de jazigo bastante simples, ou uma tentativa de cópia da própria sociedade por achar um pouco mais bonito e não simplesmente fazer um retângulo de 60 centímetros de altura.
de alvenaria. O aumento de outras religiões cristãs e dos autodeclarados sem religião. Então, a tipologia ela fica mais simplista para gaveta, túmulo e banheira. A continuidade do estilo Art Deco, mas com um aumento do estilo arquitetônico não definido. E o uso de símbolo cruz, que está presente em toda a simbologia, por ter essa carga de símbolo mais universalizado. Então, a gente pode chegar a estas conclusões dessa mudança de comportamento da sociedade dentro de todo esse corte cronológico e esse reflexo que ela carrega, da qual percebemos nesse universo pesquisado que foi dos 733 jazigos, só que ficaram aí uns 400 e pouco que foram de fato analisados por ter a cronologia. Bom, para vocês entenderem como a cruz ela está permanente em toda a cronologia, desde a construção do cemitério até o momento presente, a gente vê aqui nesta única imagem vários tipos de cruz, mas com tipos de material utilizado para sua construção, para sua feitura diferentes. Esses materiais também representam momentos da utilização de materiais de construção no próprio processo histórico da sociedade. Como, por exemplo, aqui ele é metálico. Esse daqui já é em argamassa revestida de cerâmica. Esse daqui é muito mais antigo do que este. Então, são utilizações de materiais diferentes. Claro que também vem outras leituras, a possibilidade financeira da família e por aí vai, certo? Mas que não é o nosso foco agora. Bom, isso aqui eu trouxe para vocês que, assim como a tese é uma novidade, ela é inédita no Brasil com esse tipo de análise, eu trouxe isso aqui para vocês que é para socializar. Eu penso que é uma boa notícia. Se não pensasse que fosse, eu não teria proposto o tombamento do cemitério de São Sebastião junto à Fundarp. Dei entrada ao pedido de tombamento desse patrimônio histórico e cultural e também arqueológico, que é um sítio arqueológico histórico. Eu dei entrada no tombamento no dia 28/10/2023. E quando foi essa semana, saiu no Diário Oficial, no dia 1º de maio, um dia simbólico, o Dia do Trabalhador, saiu no Diário Oficial o processo de tombamento do cemitério de São Sebastião. Ele em si ainda não está tombado, porque o processo não está concluído, mas só em ter dado início ao processo de tombamento, e ele já está classificado como tal, ele já é um patrimônio preservado, já passa a ser preservado e deter todas as prerrogativas de patrimônio preservado, de acordo com a legislação. Isso é bom, porque a partir daí pode-se abrir visões múltiplas para se poder, por exemplo, haver novas possibilidades de políticas públicas voltadas para o cemitério. Por exemplo, no Brasil já existem locais que fazem visitação guiada pedagógica a cemitérios. Isso é um projeto que eu já tenho há algum tempo, mas não deu tempo a executar. Quando eu já estava com a turma pronta, começou a questão de pandemia e não deu mais para executar de fato, mas continua no papel, está lá. Mas no Brasil já se executa isso. Justamente para fazer essas análises, essas leituras sociais nos cemitérios históricos no Brasil, como, por exemplo, o Cemitério da Consolação, em São Paulo. Bom, o cemitério de Santa Amaro também passa por isso. Então, aqui está para vocês, é uma novidade, eu acredito que isso aqui vai colaborar para a preservação do cemitério. É um patrimônio de Vitória, já praticamente 150 anos de existência deste Campo Santo. Ele carrega todas as características históricas, arquitetônicas, arqueológicas,
culturais da sociedade vitoriense lá. Então, ele é passível, sim, dessa preservação e cabe a nós protegê-lo também, certo? Obrigado. Em Pernambuco, temos outros cemitérios também com estas classificações. O cemitério de Santa Amaro também está em processo de tombamento. O cemitério dos Ingleses, ele já é tombado. O cemitério e igreja de Pedra Tapada, em Passira, Pernambuco, já é tombado. E o cemitério e igreja da comunidade quilombola de Timbó, em Garanhuns, também já é tombado. Vejam só, por exemplo, este cemitério, comparado com os outros e comparado com São Sebastião. O cemitério da comunidade quilombola, ele carrega toda uma simbologia em si de um sincretismo religioso da comunidade quilombola, tanto na capela como em enterramentos ao redor da capela. Isso é bem, só para vocês entenderem esse olhar sobre esse tipo de patrimônio. As análises são feitas em questões antropológicas, históricas, sociais, arqueológicas também. Bom, aqui as referências. Agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha um pouquinho, rapidinho. Esse canal eu produzi no tempo da pandemia, na questão da pandemia, para poder dar aula, essas coisas, mas ainda continuo funcionando com ele. Aí lá tem vídeos, essas coisas, que se alguém tiver curiosidade de assistir, pode ir lá e seguir, Arte e Patrimônio. E é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero ter colaborado com a produção científica e cultural de Vitória.